Carregando ainda. Tá, agora ele tá gravando. A câmera não tá aparecendo não, mas eu acredito que ele esteja captando. Pelo que o Luke tinha me falado, a aula hoje vai ser sobre ecossistemas e biomas brasileiros, né, em específico. Tem que permitir aqui a entrada da... Não lembro de quem que foi, que eu vi o nome rápido, mas... Então o que ele tinha me passado foi isso, tá? Essa parte de relações ecológicas, eu acho que vale a gente fazer um apanhado geral. E se vocês quiserem, eu posso deixar um material mais direto, assim, em formato de texto mesmo, de uma página mais ou menos, uma página e meia, mas resumindo o que são essas relações ecológicas, quais que tem. Porque essa matéria ela é meio decorada, né? Tem uma parte que é muito conceitual de relações ecológicas e uma parte que é mais entender o que está acontecendo. Gente, desculpa aqui, rapidinho que eu tô com um problema com o vizinho aqui, eu já volto, tá? Rapidinho. Denise, deixa eu te pedir só um favor. Será que tem como falar um pouco mais baixo? Eu tô dando uma aula aqui, tá? Obrigado. Oi, gente, desculpa, tá? Eu tive um contratempo aqui. Tá uma situação meio complicada por conta da pandemia também, onde eu moro e tudo mais, mas pedi uma folguinha aqui porque a gaitaria estava um pouco alta para concentrar. Mas então, se vocês quiserem, deixa aí no chat ou então me fala que eu elaboro um materialzinho para essa parte mais decoreba. Depois que você entende os conceitos do que é uma relação harmônica e uma relação desarmônica, fica mais fácil de você aplicar isso, né? Quando você vê uma situação na prática de dois organismos, beleza, falaram que vão querer, então eu vou fazer. De dois organismos e você consegue interpretar se aquilo é uma relação de predatismo, se é uma relação de protocooperação, de parasitismo. Tem algumas relações ali que até eu às vezes fico meio, não vou dizer na dúvida, mas eu fico meio com o pé atrás assim, de dizer o que é e o que não é. Né? Não é tão fácil quanto faz parecer ali o tema no livro. Mas então o que ele me falou é que a gente hoje deveria trabalhar ecossistemas e biomas brasileiros. Eu vou dar ênfase em biomas brasileiros por um motivo muito simples, que é o que vai ser mais cobrado no Enem. Raramente vocês vão ver alguma coisa sobre biomas, sei lá, da Indonésia no Enem. Ok? Apesar de que pode aparecer alguma coisa relacionada a outros ecossistemas, a outras regiões, entender o grosso do Brasil é mais fácil, é mais importante, eu diria, do que a gente ficar vendo coisas lá da Europa, da África. Né? A gente, quando é criança, escuta muito mais sobre esses ambientes do que os ambientes que a gente tem aqui no Brasil. Isso é um pouco triste até porque a nossa biodiversidade é tão grande, né? A gente tem tantos ambientes tão bonitos e com tantas formas de vida diferentes e a gente acaba negligenciando um pouco, né? Quando a gente pensa em animais, por exemplo, né? Se eu pergunto para vocês, me fala um mamífero que vocês conhecem, que vocês admiram. Raramente, se alguém quiser falar um mamífero, pode, tá, gente? Para confirmar o que eu estou pensando.
Alguém tem um mamífero em mente? Cachorro, Cachorro? Mais alguém? macaco, Macacos? Qual macaco? chimpanzé. Chimpanzés? Ok, beleza. Mais algum? Deixa eu ver o chat. Urso? É, gente, vocês confirmaram minha teoria. Toda vez que eu pergunto para as pessoas, me fala um mamífero, me fala um animal, alguma coisa, a gente raramente pensa em um animal que é nativo da América do Sul, do Brasil. Ninguém fala mico-leão-dourado, ninguém fala onça pintada, veado campeiro. Não, a gente fala urso, lobo, cachorro, né, que é um tipo de lobo. A gente fala, quando é lobo pensando no lobo lá da Europa, até do hemisfério norte, né, nos Estados Unidos. E a gente não pensa no lobo-guará lá, até porque ele tá meio difícil de ver, né? Eu nem sei se existe a tal nota de R$ 200 que eu nunca vi. Mas ele na natureza tá até um pouco mais fácil de ver, mas também é meio preocupante, né? O pobre coitado. E aí, o que, que eu queria conversar com vocês nessa aula? Né? O que, que a gente vai discutir hoje? Primeiro, conceito de ecossistema e conceito de bioma. O que, que são essas duas coisas? Depois eu queria dar uma passada pelos biomas brasileiros e falar um pouquinho de como que isso cai no Enem, né? A gente vê algumas questões aplicadas e a gente resolver aqui. Se não der tempo, aí eu pego esse horário, né? Eu falei que no final dessa aula aqui eu avisava lá no grupo. E esse quarto tópico de conservação e dos biomas ameaçados, a gente vai ver isso ao longo da apresentação, beleza? Vai estar inserido aí junto dos biomas brasileiros. E aí eu pergunto para vocês: vocês sabem qual que é a diferença entre um ecossistema e um bioma? Pessoal? Não. Não. O silêncio assustador, ninguém falou nada. Vocês viram, quando vocês viram lá os níveis de organização da biologia, né, vocês devem ter visto o que é uma população, o que é uma comunidade, o que é um ecossistema, ou não, vocês não viram. O Luke não passou isso para vocês. A gente viu sim. Viram? A Duda tá falando aqui no chat. Bioma é o conjunto de ecossistemas. Isso, joia, Eduardo. O conceito de ecossistema está aqui na tela, né? Quem quiser ler, pode ler, mas está aqui, né? Um ecossistema é um sistema em que há interação entre comunidades de organismos vivos e elementos abióticos. Então, onde eu tenho espécies distintas, né, vários tipos de seres vivos, interagindo entre si naquelas relações ecológicas, predatismo, parasitismo, protocooperação, mutualismo, amensalismo, todas essas relações ecológicas vão formar ali uma rede, né, de interações entre esses organismos. Mas o organismo, né, essas interações bióticas, não existem sozinhas. Os organismos eles precisam interagir com o meio não vivo, né, com os elementos abióticos. Isso que quer dizer abiótico, aquilo que não está vivo. E aí, esses elementos que não estão vivos vão muitas vezes fornecer nutrientes, no caso das plantas, por meio do solo. Vão fornecer uma condição ambiental de temperatura, de umidade, de incidência solar,
todas essas condições que não são vivas, mas que são físicas, vão influenciar nessas interações das comunidades e na própria sobrevivência desses organismos. A gente vai ver vários exemplos disso hoje. E aí, como a Eduarda falou, os biomas são conjuntos de ecossistemas. E para facilitar e para deixar essa definição um pouquinho mais amarradinha, vamos definir que biomas são conjuntos de ecossistemas marcados pela geografia, ou seja, pela região em que eles estão, e pela biodiversidade que eles apresentam. Vocês vão ver na aula de hoje que todos os biomas que a gente vai comentar vão ser definidos basicamente por duas coisas: pelo clima da região onde eles estão e pela região onde eles estão também, e pelo tipo de planta, principalmente, que a gente encontra ali. Os animais fazem parte dos biomas, mas a gente não usa muito o conceito de tal animal é característico de um bioma. E tem uma razão boa para isso, é uma razão meio estúpida se a gente for parar para pensar nela, mas é uma razão boa. E ela é muito simples. Animal anda, né? Animal sai caminhando e pode migrar. A ave voa, né? Peixes nadam, anfíbios têm duas fases na vida, né? Eles vivem como girino na água e depois como adulto na terra. E eles podem se deslocar. E vocês vão ver que vários animais da fauna brasileira estão presentes muitas vezes em mais de um bioma, né? Eu vou dar um exemplo aqui: onça-pintada, né? Que talvez seja um dos animais mais icônicos que a gente tem do Brasil. Tem onça-pintada no Pantanal, na Amazônia, no Cerrado, na Mata Atlântica. São animais que se deslocam por grandes distâncias. Plantas também se deslocam, mas você não vê uma planta saindo, né, criando perna e saindo andando. Mas as sementes delas, né, podem cair em lugares diferentes. Uma planta que tem semente pode dispersar essa semente para uma outra região. Mas as plantas têm um crescimento mais restrito, né? Se você pegar uma planta que está acostumada a um ambiente mais úmido, sombreado, mais fresco, e você colocar ela no meio do deserto, com o sol lascando, a planta não sobrevive, né? Não sei se alguém aqui está cuidando de planta em casa, né? Tem planta em casa e já viu aqueles memes de internet de plantas na natureza. Aí tem a planta crescendo no meio do concreto da cidade, crescendo na rede elétrica, a planta crescendo, sei lá, no topo de uma montanha. Eles falam: vou criar uma planta em casa. E tem lá, plantas em casa. Essa água que você usou para me regar não é filtrada. Acho que eu vou morrer. E aí a planta não vinga. Parte dessa dificuldade que muitas pessoas têm em cuidar de planta é devido aos requerimentos que essas plantas têm, de temperatura, de umidade, de luminosidade. Claro, né? Nem todas as plantas são assim, mas algumas são. E essas plantas que estão caracterizando esses biomas vão ter uma área ali que elas ocupam mais ou menos bem delimitada. E aqui nesse mapa a gente vai ver os biomas brasileiros que a gente vai conversar um pouco a respeito. Talvez vocês já tenham estudado isso e vocês vão notar que alguns biomas não estão nesse mapa. Esse mapa aqui é dos biomas segundo o IBGE. Tá? Ele foi feito em 2012 e ele divide
o Brasil em 6 biomas terrestres e um bioma marinho. Nós temos então a Amazônia, o Pantanal, está aqui em roxinho, o Cerrado nessa cor meio salmão, não sei, meio bege claro, e aqui uma cor amarelo, meio bege também, para a Caatinga, a Mata Atlântica, nesse verde mais clarinho, e esse rosa mais escuro, mais salmão mesmo, para o Pampa. E aqui nessa região em azul não tão claro, a gente tem o bioma marinho costeiro do Brasil, aqui, né, a ilha de Trindade, que é a mais distante. Tem uma região aqui que dá para ver, mais distante da costa, e aqui acredito que é Fernando de Noronha e São Pedro de São Paulo, que é um outro arquipélago que a gente tem lá no Nordeste, que é bem afastado da costa, mas que faz parte do Brasil. E aqui a gente tem então os biomas, né? Quem são eles? O que tem de especial entre um e o outro? Vocês estão vendo várias fotos. Vamos treinar um pouquinho. Vamos ver aí como é que tá a noção de vocês sobre os biomas. Eu vou só ver o chat aqui, porque eu... mas eu gosto sempre de acompanhar o chat. Da próxima vez eu conto um cacto. Pessoal... falando das dificuldades de cair a planta. Realmente, gente, não é tão fácil, tá? Nem todas as plantas se adaptam bem. Oi, Lucas. Tudo jóia? Ué, o Lucas tinha pedido para participar, você tá aí? Ok. Bom, vou continuar, né? Vamos ver aí como é que tá o... E aí, gente? Deixa eu ver o chat aqui. Beleza. Então vamos lá, gente. Vamos ver como é que tá aí o reconhecimento de vocês dos biomas que a gente tem no Brasil. Tem um monte de foto aqui. Claro, né? Eu vou definir os biomas com vocês, falar das características, mas talvez intuitivamente vocês já conheçam um ou outro. Eu vou apontar aqui os 6 grandes biomas terrestres. De acordo com o IBGE, a gente vai ver que tem uns outros biomas que, pelo menos quando eu estava na escola, eu estudava como bioma separado, mas isso tem mudado um pouco. Esse primeiro aqui, o que vocês estão vendo? Que bioma é esse? Tem cara de quê? Caatinga. O que faz você reconhecer que é caatinga? Os cactos facilita. Uhum. Se não tivesse os cactos, ficaria fácil de perceber. Com certeza. Quem que tá falando? Pra não ter que trocar o Valkyrie. Realmente, o solo daria para eu ver se eu desse uma comparação para vocês da estação seca e da estação úmida, né, da estação de chuva. Mas os cactos eles dão uma boa indicação. Não tem cacto só na Caatinga, tá, gente? Tem cacto em outros lugares também, inclusive no Cerrado. Mas a gente vê cacto e a gente associa com a Caatinga por conta da nossa característica, né? Da nossa concepção de Caatinga, de pensar em um ambiente árido. E esse outro aqui, em volta do azul?
qual que será? Cerrado. O que chama a atenção, que diz que é cerrado, Valquíria? Porque os troncos das árvores são mais distorcidos Uhum, e também tem as gramíneas, mais secas. mais secas, beleza. Isso aí é o que a gente chama de cerrado típico, né? Com essas árvores com o tronco bem torcido, a casca mais grossa, raízes bem profundas. E esse outro aqui? Parece com o quê? Essas árvores bem distantes, bastante água. Pantanal. Realmente, Pantanal vem, né, de pântano, de um ambiente que é alagado. Ele tem uma estação alagada, mas ele também às vezes passa por períodos mais secos, mas de maneira geral ele é úmido o ano todo. Então não existe motivo que me convença a acreditar que é possível, né, naturalmente ocorrer queimadas nesse ambiente, né? É uma coisa que me choca muito quando no ano passado e nos últimos, né, 2 anos a gente viu queimadas ocorrendo nesse bioma de uma maneira bem sistemática e bem é, planejada, né? A gente viu muitas queimadas e isso não é comum nesse ambiente. Isso é introduzido pelo ser humano. Obviamente, a gente vai discutir um pouco também os efeitos, né, das mudanças climáticas que a gente tem hoje nesses biomas. Mas ele é um bioma bastante úmido, né, caracterizado por essa grande quantidade de gramíneas e esse alagamento sazonal, né, ou seja, acontece em uma determinada estação do ano. E esse daqui, esses morros com florestas, parece com qual bioma? Mandaram no chat Mata Beleza. É ela mesma. A Mata Atlântica, gente, ela está associada, né, o que restou dela, que ela possivelmente é o bioma brasileiro mais escorraçado ao longo do tempo, né? Foi o primeiro que os colonizadores tiveram contato e é onde a gente tem maior densidade demográfica, né? As grandes capitais do Brasil estão em regiões de Mata Atlântica, né? Todo o litoral brasileiro era tomado pela Mata Atlântica e ela foi dizimada. Mas ela é caracterizada então por essa associação de uma floresta densa, bastante com árvores bastante altas, densa, bastante úmida, no litoral brasileiro e muitas vezes associada a morros, né? A regiões montanhosas do sudeste até do nordeste brasileiro e uma parte do sul também. Aqui, esse outro bioma, também bastante florestado, muito verde, com rios caudalosos correndo entre as árvores. Que bioma é esse? Floresta tropical. É uma floresta, mas ela não está exatamente. Ela está dentro dos trópicos, mas ela está numa outra região que a gente chama de região equatorial, que está mais perto do Equador. A Maria Eduarda mandou Amazônia. Amazônia. Faz parte do bioma Amazônia. Obrigado, gente. Eu não estou vendo o chat por enquanto. Faz parte do bioma Amazônia e a gente reconhece esses rios, né? Uma área muito irrigada, mas também com uma floresta bem densa. E por fim a gente tem esse outro aqui no verde mais escuro, que para mim eu não estou conseguindo ver direito que tem um negócio na minha frente,
mas a gente vê que é um parque eólico, né? Tem umas turbinas de energia eólica, aquelas cataventos, né? E é uma área bem aberta, bem ampla, com poucas árvores, né? Bem esparsas as árvores. E é um bioma também relativamente pequeno no Brasil, mas ele está associado aí a não só ao Brasil, mas também a outros países aqui da América do Sul. Qual que é esse daí? Pampa. Pampa. Ou campos, né? Campos sulistas. Tem vários nomes para esse bioma. Ele está presente inclusive na Argentina também. É um bioma que também vem sendo bastante escorraçado pela agricultura e pela pecuária. Vamos começar então pela Amazônia. A Amazônia é o bioma que cobre a maior parte do Brasil por enquanto. Essa daí é a área da Amazônia, né, no Brasil, 4.196.000 quilômetros. É muita coisa, ela cobre cerca de 50% do nosso país, né? Amazonas, Pará, norte do Mato Grosso, Rondônia, Roraima, Amapá, todos esses estados, parte do Maranhão, parte do Tocantins, possuem a Amazônia como um bioma bastante importante ali. E como a gente falou, né, os ecossistemas, os biomas são compostos por ecossistemas. E os ecossistemas dentro da Amazônia vão ser caracterizados por florestas densas, de terra firme, florestas estacionais, florestas de igapó, né, que são áreas alagáveis, campos alagados. Então, o que vocês já estão vendo aqui na Amazônia é o que eu queria dar uma discutida nessa aula. A gente vê os biomas de uma maneira muito estática. A gente vê a Amazônia é árvores altas, grandonas, uma mata muito densa, muitos rios, muito úmida, mas nem todas as vegetações dentro de um determinado bioma têm a mesma cara. Você vai ter ecossistemas, você vai ter diferenças naquilo que a gente chama de fitofisionomia, que é a cara como as plantas se apresentam. No caso da Amazônia, isso aqui é o que a gente diz que é a fitofisionomia geral, né? A Amazônia é caracterizada por florestas ombrófilas, ou seja, florestas com muita chuva. Ombrófilo quer dizer chuvoso, né? Era utilizado o termo pluvial, mas aí eles trocaram em algum momento na geografia por floresta ombrófila. Quer dizer que gosta muito de chuva. Bem densas e perenes. Mas a gente pode ter no bioma da Amazônia, na área, na região geográfica, regiões de campos, né? Regiões de altitude mais elevada, como tem lá em Roraima, né? O pico da Bandeira, você tem Pico da Neblina, desculpa, regiões com vegetações diferentes daquela que a gente estereotipiza como a Amazônia. Mas, geral, realmente é isso aqui. Florestas bem grandes, densas, as árvores são perenes, né? Ou seja, não perdem. Oi. Deixa eu te perguntar, o que é floresta? São florestas adaptadas à cheia, tá? Dos rios na Amazônia. A Amazônia ela tem vários rios que irrigam ali aquela região, né? O mais famoso é o Rio Amazonas, né? A junção ali dos Solimões e do Rio Negro. Mas você tem vários outros rios e riachos. E muitas das florestas que estão ali, não todas, mas muitas, vão ter diferentes regiões que vão estar alagadas
o ano quase todo. Então você tem árvores que vão estar com as raízes praticamente submersas o ano inteiro. Você vai ter árvores que têm um alagamento dependendo do volume de chuva, né, da cheia dos rios, que são essas que tem uma transição. Ela tem um período que está mais seco e um período que está mais úmido, né, está mais alagado. Essas são florestas de igapó. E você tem florestas, essas florestas de igapó, elas vão estar nessa região mais alagadiça. E as outras, né, essa primeira aqui, floresta densa de terra firme, é aquela que estaria em terra que não é alagada. Né? Tem terras na Amazônia que não sofrem alagamento. Deu para entender? Sim? Oi. Formações pioneiras. Isso aí é o seguinte: determinados biomas vão apresentar regiões pioneiras. O que isso quer dizer? Toda região que ou foi desmatada ou foi ou que sofreu algum tipo de desastre muito grande, natural, vai apresentar alguma forma de vegetação e de formas de vida pioneiras, que são as primeiras a chegar ali. A Amazônia, ela tem uma certa capacidade de, conforme ela é desmatada, dela se regenerar. Ela consegue produzir sementes, produzir mudas por conta própria e colonizar esses ambientes degradados. Isso acontece. É um processo lento, é um processo que demora, mas ela é capaz de fazer isso. Né? Dentro da própria Amazônia, você pode ter, por exemplo, a queda de uma árvore, de um conjunto de árvores, ou uma região que foi atingida por um raio, por algum tipo de distúrbio, que a vegetação ali não está presente mais. E a mata é capaz de colonizar essa região e formar uma mata nova ali, né? As árvores tomarem o lugar de novo. Mas eu vou pegar o próximo horário, né, o outro horário que está vago, vou mandar lá no grupo porque eu quero terminar essa parte aí. Oi, não vai dar? É, tá, isso já tá acertado então. Tá, beleza. Ok, não tem problema não. Na semana que vem eu finalizo isso, tá? Mas então o que acontece que eu queria discutir? A Amazônia ela tem uma capacidade de se regenerar e ocupar esses ambientes degradados, tá? Só que o que acontece? Ela tem um limite para isso, que é um conceito importante que a gente chama de ponto de virada. Depois de um certo ponto em que a floresta foi degradada demais, ela perde essa capacidade. A gente vai discutir um pouco melhor, né, de como é que a Amazônia é uma floresta gigante, super rica e biodiversa, com essas árvores muito grandes, consegue se manter ali na terra, né, naquele solo, que não é um solo rico. É um solo, na verdade, já muito exaurido. Ele não tem mais nutrientes suficientes, não tem nutrientes ali para manter aquela formação vegetal. E aí, o que acontece? Basicamente, a Amazônia se mantém por ela mesma. Enquanto tem matéria orgânica sendo reciclada ali, a gente vai também discutir muito sobre essa reciclagem da matéria orgânica, você tem uma floresta estabelecida, porque aquilo ali serve como um adubo para a própria mata, para a própria floresta. Depois que você começa a afetar demais aquele solo, você começa a modificar muito aquela região, por exemplo, com uma queimada,
com desmatamento em massa, com uma inserção de gado e de áreas de agricultura e pecuária, esse solo acaba, perde completamente a capacidade ali de se regenerar uma floresta ali. E a gente não sabe ainda muito bem se a gente já chegou, se a gente já passou desse ponto de virada ali na Amazônia. A gente já está chegando num momento em que ela não consegue mais se regenerar. Mas isso aí eu vou deixar para discutir na próxima aula, beleza? Vou parar a gravação aqui